E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, os punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Fale em voz alta. Todos eram curados. Terceira vez. Diga aleluia. E aqui não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. Todos seremos curados. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Podeis sentar, queridos. Senhor, aqui nós nos apresentamos nesta noite. Hoje é noite de ceia. E vamos tomar a sua ceia, Senhor. E a noite de ceia é uma noite especial. É uma noite que pode ocorrer muitos milagres segundo a sua palavra nesta noite. E o Senhor é um Deus que tem operado através das redes sociais, através da igreja local. Senhor, nós queremos devolver a glória em primeiro lugar a Ti, e que nós possamos cada dia diminuir mais, e o Senhor crescer em nossas vidas. Olhe para o céu e diga: obrigado, Jesus. Bata as palmas para Ele, Ele está presente aqui. A igreja primitiva, em 300 anos de igreja primitiva, ela cresceu mais do que as igrejas atuais no mundo inteiro. Eles não tinham internet, eles não tinham meio de comunicação, a televisão, eles não tinham a rádio, e fizeram mais do que todos nós juntos. Eu perguntei: Senhor, qual o segredo? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. De todos que são chamados, nem todos querem. Todos são chamados nesta noite, mas a minoria quer. Quando eu quero dizer quer, não é vir à igreja, é aplicar verdadeiramente Jesus na sua vida, tendo uma vida reta com o Senhor em oração, leitura da palavra, jejuns, obediência à palavra, e não aceitar o mundo na sua vida. Aí eu pedi ao Senhor uma palavra: por que a igreja primitiva cresceu tanto? Depois dos cenáculos receberam unção do Espírito Santo, e começaram a sair pregando o evangelho com sinais e maravilhas e curas extraordinárias, e aonde os apóstolos chegavam, multidões eram curadas. Senhor, qual o segredo? Ele disse para mim em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, abra comigo, as primeiras conversões. Atos dos Apóstolos 2:37. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: segredo, arrependei-vos
Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, vírgula, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Sacode, irmãozinho, e fala assim: desta geração perversa. Naquela época, e agora está muito pior, desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. O segredo, agora o Senhor falou comigo, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, Santa Ceia hoje, e nas orações, a oração pouca gente. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, não tinha usura. Perseverando unânimes todos os dias no templo, terceira vez, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Diga aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: aqueles que haviam de se salvar. Está existindo, não só no Brasil, no mundo inteiro, um espírito de rebelião contra a palavra de Deus. Satanás quer embutir na sua cabeça e na minha cabeça que a palavra de Deus já era. Satanás, ele tem lutado contra as igrejas evangélicas. Ele tem lutado contra as denominações religiosas. E Satanás tem colocado no meio do povo de Deus um espírito de rebelião. Um espírito de rebelião contra tudo que se chama Deus. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia fala é verdadeiro. E quando você não cumpre o que está escrito aqui dentro, então você é um rebelde contra Deus. Eu não fui chamado para passar a mão na cabeça de ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe, da minha avó, nem sua. Eu fui chamado para pregar um evangelho que é contra aquilo que é abominação à palavra de Deus. E o espírito de rebelião tem entrado no coração até dos crentes contra a obra de Deus. O mundo está entrando dentro das pessoas. E o problema é que a mente começa a ficar cauterizada pelo pecado. Você acha que pecado não é pecado mais. Este é o problema. E aí não acontece mais nada na sua vida. E aí o que você pede às vezes Deus não cumpre, Deus não honra. Sabe por quê, irmão? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus sempre terá aliança com escolhidos, não chamados. Os escolhidos são os menores. O escolhido são os que perseveram. O escolhido são aqueles que perseveram no meio da tribulação, no meio da dor, da dificuldade,
você é chamado de careta, você é chamado de quadrado, você é chamado de tudo que é nome, porque quando você é fiel a Deus, as pessoas zombam de você. Mas quero dizer para você que ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E eu conto nesta igreja que todos aqui não venham dobrar o seu joelho para Baal, mas só para Deus. As palmas para Ele. Diga glória a Deus. O Espírito Santo mostrou que estes homens, eles amavam a Deus, irmãos. Teve um começo do meu ministério, eu passei tanta tribulação que eu falei, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou abandonar a obra. Aí eu lembrei que o Senhor falou para Jeremias, por 4 vezes Jeremias quase se desvia do ministério. Quem estudou teologia sabe. Por 4 vezes ele quase larga a sua chamada. Porque no meio de uma geração corrupta, de profetas corruptos e mentirosos, Jeremias era verdadeiro. Pregava o que Deus mandava, não importava com situação de ser preso, não importava com situação nenhuma, ele pregava o evangelho com graça e poder. Por isso foi lançado no calabouço, mas o calabouço não pôde vencer o profeta Jeremias, que até hoje a sua palavra ainda fala comigo e com vocês que aqui estão. Diga aleluia, bata as palmas para o Senhor. Ninguém pode calar o homem de Deus e a mulher de Deus, rapaz. Pode afrontar quem quiser, não afronte a Deus e nem a sua palavra. Já falei que Deus dá corda, Deus deixa o homem fazer o que ele quer, mas quando Deus puxa a corda, acabou, meu irmão. Pode ser o nível social que for, pode ser para quem quer que seja. Se Deus puxar a corda, diga para o irmão assim, acabou. A Bíblia nos fala e nos mostra o respeito que as pessoas tinham pelos homens de Deus da época. Eu sei que tem muita gente banalizando, eu sei que tem muitos ministérios brincando, eu sei disso. Mas você não pode interpretar eles como todo. Ainda existe 7.000 que não vão dobrar o joelho para Baal, não vão se render ao sistema e vão permanecer firmes na graça, na bondade e na compaixão do Senhor. Se você crê, diga glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Bata as palmas para Ele. Lá em Romanos a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Pastor, está tudo normal, para mim não. Pastor, está normal essas coisas aí, sabe como é que é, né? Irmão, pode ser para o mundo, para mim eu sou a favor da palavra. Quantos querem ser amigo de Deus? Se você não levantar a mão, eu vou aí expulsar. Quantos são amigos de Deus? A Bíblia fala, se eu não cumprir a vontade de Deus, eu sou inimigo dele. Abre comigo, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, aí está falando espiritual. Não está falando adulto físico, mas também entra no meio. Mas está falando espiritual. Adúlteros e adúlteras, pessoas que adoravam outros deuses. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sacode, irmãozinho, e fala assim, você quer ser amigo de Deus ou do mundo, irmão? Se você quiser ser amigo de Deus, você vai aborrecer a sua carne. Se eu quero ser amigo de Deus, vão levantar falsos contra mim. Se eu quiser ser amigo de Deus, o inferno lá fora vai me afrontar. Se eu quiser ser amigo de Deus, eu vou ser excluído de alguns lugares. Mas diga para o teu irmão, mas lá em cima está separado para mim e para vocês. As palmas para o Senhor. Creia. Segredo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque eram verdadeiros e fiéis.
E eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha a coisa interessante, o versículo 43, e cada alma havia temor, irmão. Cada alma tinha temor no seu coração. Sacode o irmãozinho e fala assim: está tendo temor a Deus ainda, irmão? Não responde não, só pergunta, tá? Se falar sim ou não, fica quietinho. Só pergunta para ele que vai dormir pensando esta noite: você tem sido fiel a Deus ou não? Cada alma tinha temor. E com esse temor dessas almas, as maravilhas e os sinais aconteciam. Os sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. Por quê? Porque o povo ia com fé para receber. Só tem uma passagem na Bíblia, falei pela manhã aqui, que Jesus foi até ele, o endemoniado gadareno. Fora isso, as pessoas vinham até ele para receber a cura e a libertação e a salvação. As palmas para o Senhor. João capítulo 15 fala: se eu estiver nele, ele estará em mim. João 15, 4, se eu estiver nele, ele estará em mim. Vamos lá? Está em mim o Senhor falando, e eu estarei em vós. Como era a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. E aleluia. A pergunta é: você tem que chegar a ele primeiro. Pastor, como? Como chegar a Deus primeiro? Como conhecer Deus? Pergunta para o teu irmão assim ao lado, não, mas não deixa ele responder, só pergunta: há quanto tempo você não jejua nesta carne bendita sua aí? Sacode, irmãozinho, pergunta para ela, quanto tempo você não está jejuando? Porque se você não jejua, a sua carne fica forte. E a carne forte é destruição da alma. Sacode, irmãozinho, dá uma olhada do olho dele assim: vamos jejuar, irmão. Vamos jejuar pela nação brasileira. Vamos jejuar para Deus abençoar a Rússia e a Ucrânia, que acabe essa guerra. Vamos jejuar, vamos queimar a nossa carne, pelo menos 3 vezes por semana. Vamos queimar a carne. Sacode, irmão, fala: jejuns traz unção. A Bíblia fala que Josafá vence a batalha com louvor e jejum. O rei Josafá, quando coloca os levitas instrumentistas na linha de frente, começaram a louvar com jejuns. Deus colocou os inimigos contra eles mesmos. Os filhos dos amonitas, moabitas, da montanha de Seir, os 3 viraram contra eles e autodestruíram, por causa da oração, jejum, louvor de Josafá. Diga aleluia. Bota as palmas para o Senhor. Fala assim, irmão, tem que queimar sua carne com jejuns. Esses apóstolos jejuavam, esses membros da igreja jejuavam, e o que eles pediam para o Senhor recebiam: a cura, a libertação, e eram salvos, e não eram apenas chamados escolhidos. A minha pergunta para você: quanto tempo você não jejua mais? Eu sei que a Covid veio aí e deixou você preguiçoso e você preguiçosa. Deixou eu preguiçoso. Eu falo também para mim. Mas fala para o irmão: tem que voltar a jejuar, queimar sua carne, para que o Espírito floresça na sua vida, para que a voz do Espírito tenha mais poder na tua vida do que a tua maldita carne. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina. Irmãos, as pessoas agora estão assim, imediatas.
Casamento agora também está sendo imediato. Casou com uma semana, não deu certo, separa. As pessoas estão assim, elas querem as coisas rápido na vida delas. Querem um casamento com uma semana que tudo dê certo, com 2 semanas tudo dê certo, um mês seja uma maravilha, até ter adaptação de ambos. Eu não sou casado, mas não sou trouxa. Eu estou vendo um bocado de gente casada aí, pastor, pelo amor de meu irmão, você tem que ter tolerância. Minha irmã, você tem que ter tolerância. Como você pode vencer alguma coisa se você não tiver perseverança na sua vida? Fala para o irmão assim, na área sentimental, persevere. Você já casou, botou aliança, agora é problema seu, se vira. Diga para o irmão assim, se vira. Até a volta de Jesus agora. É difícil, né, irmão? Tem um amigo meu, ele não era evangélico não, era católico, eu também era católico, eu fui no casamento dele. Ele pegou um lencinho, aí na hora que o padre falou, aceita com a sua esposa, a mulher ficou olhando para ele, ele ficou sem voz, só olhando para ela assim, ó. Ele era muito gozador, igual o índice, parecia com o índice assim, gozador, brincalhão. E ali começou a suar, e pegou o lenço e falou assim, aceito. E aquilo foi uma festa, porque a mulher achou que ele não ia aceitar, porque ele corria dela, não sei quantos anos para casar, e casou, graças a Deus, casou. E eu quero dizer que as pessoas têm que ter perseverança em tudo. Amém? Começa a buscar o Senhor não responde, larga o Senhor para o lado. Começa a orar uma semana, não vem resposta, 2 semanas, uma semana e nada, 1 mês, nada. Já quer abandonar o Senhor. A perseverança em todas as áreas da nossa vida faz com que cada um de nós possamos alcançar alguma bênção em alguma área da nossa vida. As palmas para Jesus, diga glória. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que não era fácil, aqueles caras eram pior do que o pastor Rogério, irmão. Apóstolo Rogério, eu estou esquecendo, eu me chamo de pastor, não consigo ter me consagrado, mas esqueci que eu sou. A Bíblia fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. E na comunhão, eles tinham comunhão entre eles. Irmão, tem tanto, desculpa a expressão que eu vou utilizar, tem tanto irmão, entre aspas, que é vigarista. O cara faz que é seu amigo e é vigarista. Só para te dar o tomé depois, dar o tomo. Sim ou não? Dentro da igreja, sim, isso acontece. Sim ou não? Dentro da igreja. Tem cara que vem lá de fora, fala que é crente, entra aqui só para dar o tombo em você que está aqui. É verdade ou não é? Aconteceu isso comigo. Ali fala, na comunhão sincera, né? No partir do pão significa intimidades. Estão ali no mesmo propósito, no mesmo projeto. E agora o mais difícil para tu, sacode o irmãozinho e fala assim, orações. Irmão, quantas pessoas têm tempo para você? Faz assim com a mãozinha para o céu, que eu vou te pegar hoje. Fica até pertinho para ver seu olho, pertinho. Fala para o irmão assim, nas orações. Quantas pessoas já foram no médico algum dia da sua vida e esperou? Levanta a mão para o céu. Só eu não, né? Quantas pessoas foram para o dentista e esperou o dentista atender, ele atrasou meia hora, 1 hora você esperou, sim ou não? Não é só eu não, né? Quantas pessoas já foram na fila do banco e esperaram? Não é só eu não. Mas ninguém quer esperar em Deus, nem 1 minuto. Obrigado, Márcio. Ninguém quer esperar em Deus, irmão. Você espera o dentista, você espera o médico, você espera o homem, mas não espera em Deus. Esperar em Deus é tempo para Ele. É ter um hábito de estar com Ele. Um hábito diário. Uma vez um certo profeta falou comigo assim, eu só oro um dia inteiro para o Senhor, e depois a outra semana eu não faço nada, eu discordo. A comunhão tem que ser diária. Fala com que diária. Quantos casais estão aqui? Quantos conversam com o seu cônjuge quase todo dia? Tem uns que é quase todo dia, outros que é geral, todo dia, sim, todo dia, vamos lá, não faz eu passar vergonha, levanta a mão aí. Você não fala com o cônjuge todo dia? E tem o marido que fala assim, mas que mulher chata, toda hora essa mulher fala comigo, é ou não é?
E tem a mulher que fala, que marido chato, esse cara fala toda hora comigo no meu ouvido, sim ou não? É a comunhão que nós temos com o Senhor todos os dias também. Porque Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. E o noivo está à espera da noiva, que somos nós. E a noiva que somos nós, temos que ter perseverança no noivo. E amar o noivo e não traí-lo. Quando você vai para o mundo, você trai o noivo, hein? Quando você gosta das coisas do mundo e não as de Deus mais, então você trai o noivo. Sacode a mãozinha e fala assim, não pode ser infiel a ele, não? Se você for infiel a ele, ele não terá fidelidade para com você. Deus só tem aliança com quem tem primeiramente com ele. As palmas para ele. Escreva isso.